Dono de empresa que fala, porque eles ficam ao celular, porque eles estão sempre faltando, porque eles chegam atrasados, porque você viu a roupa que ele veio, não acredito, aquela cueca vermelha aparecendo, porque eu já cansei de falar que não é para vir trabalhar de chinelo, não é para vir trabalhar com calça leg transparente, eu já não sei mais o que fazer. Eu já falei, eu já falei, eu já falei. Dono de empresa, essa live é para você que não está, dirigindo a tua empresa. Porque se você não está exercendo o seu papel, né? O papel, de diretor, se você não está dirigindo a sua empresa, quem é que está dirigindo a empresa em seu lugar? Quem está cuidando? Quem está cuidando, né? Foi julgado, simplesmente uma pessoa chamou o outro, né? Caluniou o outro falou, né? A respeito da opção sexual dele, ok? Mas ele ganhou 50 mil reais na justiça. Por quê? Porque o empregado falou sobre a opção sexual dele? Ou porque o dono de empresa não fez nada? Entende? E o juiz escreveu na sentença que a empresa estava sendo condenada a pagar 50 mil reais porque ela não se posicionou, ela não criou uma política, ela não criou uma regra, ela deixou de dirigir a empresa. Dono de empresa, detalhes como esse acontecem o tempo todo. Você precisa começar a dirigir tua empresa. Se você não começar a dirigir tua empresa, cada vez mais o empregado vai chegar no teu nariz e vai falar assim, porque eu não sou pago para fazer isso. Eu não vou fazer. Isso é acúmulo de função. Por quê? Porque você não documenta. Você deixa muitas vezes tudo, no fio do bigode. E às vezes eu vejo o pessoal comentando lá no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Não, Carmen, porque eu não vou aplicar uma advertência. Isso é coisa antiga. Oi? Oi? É coisa o quê? Você tem certeza que você sabe do que você está falando quando você diz que isso é coisa antiga? Gente, não existe nada mais atual. As advertências é dever do dono da empresa aplicar a advertência. Simples assim. É seu dever e ponto. É seu dever. É a única forma que o juiz entende que sim, você está cuidando da tua empresa. Não tem jeito. Você precisa contratar gente boa para que você possa ter resultados. Você precisa colocar as regras e deixá-las todas documentadas. Carmen, mas é óbvio. Não, não é óbvio. O óbvio a gente fala lá na casa da gente. Na empresa, você documenta o óbvio. Entenda o seguinte: perante a Justiça do Trabalho, o seu empregado, ele é hipossuficiente. Carmen, o que é isso? Esse é o termo que é utilizado, né, na Justiça do Trabalho quando se refere ao trabalhador. Ele pode casar, ele pode ter filhos, ele pode comprar uma casa, ele pode comprar um carro, ele pode montar uma empresa, mas ele não pode assinar a sua própria rescisão de contrato sem que ele possa depois reclamar na justiça e dizer que ele não entendeu. Ele não pode sequer assinar que ele quer fazer um horário menor de almoço. Carmen, mas lá está escrito, lá na lei de 2017, de que eu posso negociar o horário de almoço. Experimenta. O tempo mínimo de almoço são 60 minutos e ponto. Carmen, mas eu vou negociar porque eu preciso que eles façam 30 minutos. Você tem ideia de quanto processo na justiça se perdeu de empresas que foram lá e reduziram o horário de almoço dos seus empregados? Entenda, as leis trabalhistas, elas existem para que elas possam proteger os empregados. Carmen, mas quem precisa de proteção são os empresários. Muitas vezes, sim, são os empresários, mas algumas vezes, sim, são os empregados. Mas isso não vem ao caso, porque nós não escrevemos leis trabalhistas. Eu apenas ensino você,
Dono de empresa, como é que você faz para se prevenir de processos na justiça? É disso que se trata, é o seu comportamento, é a forma com a qual você faz as coisas que pode gerar processos ou pode te trazer documentos para que você possa se proteger na justiça. Mas muitas vezes o dono da empresa está todo orgulhoso lá no operacional, porque eu sou o melhor vendedor, porque quando eu saio da empresa, tudo para. Basta eu sair de férias 1 dia, 2 dias, basta eu visitar um cliente, meu celular não para de tocar. Se eu não estou lá, nada funciona. E o dono da empresa acaba tendo muito orgulho sobre isso. Você deveria ter orgulho da sua empresa não precisar de você e tudo funcionar quando você não está lá. E para isso você precisa dirigir a tua empresa. Me conta, quais são as regras que hoje você tem implementada na sua empresa? Hum? Tem muito dono de empresa que ele acredita que ele tem que se submeter àquilo que o empregado quer, do jeito que ele quer, como ele quer, mas não é assim. Você precisa conhecer muito bem qual é o negócio da tua empresa. Quem é o teu cliente? Para quem tua empresa vende? Porque o teu empregado precisa estar alinhado. Se você quiser colocar uma regra sobre os uniformes, sim, você coloca. Se você quiser colocar uma regra, como é que as pessoas deverão vir vestidas, sim, você coloca. É óbvio que você não pode escolher o tecido tal, da marca tal, da cor tal, mas você pode dizer que na minha empresa as pessoas só podem trabalhar de sapato fechado, por exemplo, que na minha empresa não se pode usar salto, por exemplo, que na minha empresa não se pode usar unhas postiças, que podem até cair na massa, cair no suco do cliente, né? Pode até cair no produto, imagina só. Então a empresa é tua empresa, tuas regras, cabe a você dirigir a tua empresa. E sempre que você vai implementar uma regra, é a partir de agora. A partir de agora, as coisas serão assim. É claro que você pode colocar uma regra, por exemplo, do uso de celular. E quando é que você começa a blindar a tua empresa, a dirigir a tua empresa? É lá na contratação. É lá na contratação. Mas muitas vezes o dono de empresa não tem nem sequer contrato, nem contrato de trabalho, gente. Como assim? Se a relação de trabalho é uma relação contratual e você não tem um contrato escrito, não tem um texto escrito, adivinha de que jeito que está seu contrato? No fio do bigode. Contrato no fio do bigode é muito frágil, porque ele pode entrar na justiça, ele pode falar o que ele quiser e como é que você vai fazer para se proteger e se defender. É importante que desde o contrato já seja blindado. Tem dono de empresa que não sabe onde está o contrato da empresa. Tem dono de empresa que não lê o contrato de trabalho. Tem dono de empresa que assinou porque o contador mandou assinar e nem sabe o que está escrito. Aí é ruim, né? Pois é, são 2 pontos. Um é ler o contrato de trabalho. 2 é ter o contrato muito perto de você. Eu me lembro, o Edgar, um dos nossos alunos do programa, ele tem empresa, né, de calçados, e o Edgar, ele recebeu uma visita da fiscalização, né, do trabalho. Primeira coisa que a pessoa falou: olha, eu quero ver o contrato de trabalho deste. Ele não tinha os contratos, estavam lá na contabilidade. Ele simplesmente falou, mas está na contabilidade, né? Daí ele falou, tudo bem, você tem 15 minutos para entregar, caso contrário, eu autuo a sua empresa. Imagina, sai correndo para pegar o contrato de trabalho e manda o motoboy buscar e aquela loucura. Contrato de trabalho tem que estar com você, dono de empresa, com você. Você tem que ler, você tem que saber o que você combinou com essa pessoa. Tem uma frase mágica que não pode faltar em nenhum contrato. Uma frase que não pode faltar em nenhum contrato de trabalho a partir de agora, e essa frase vai te proteger. Então, você vai pedir que, quando seu contador fizer o contrato de trabalho, logo depois do cargo
que a pessoa foi contratada, vem a função. E além da função para a qual ela foi contratada, uma frase que não pode faltar: manter o ambiente de trabalho limpo e organizado, porque depois a pessoa simplesmente coloca o dedo no teu nariz e diz que não foi paga para fazer o que sim ela é paga para fazer. O problema é que o dono da empresa não dirige sua empresa. O dono da empresa, ele quer que o contador faça tudo. Gente, contador faz contabilidade. Deixa o teu contador em paz, deixa o teu contador em paz. Ele faz a contabilidade da empresa, é isso que ele faz. Quem dirige a empresa, quem é o responsável, cadê minha placa aqui de diretor? Quem é o responsável por dirigir a empresa, quem aqui é o responsável por dirigir a sua empresa, é você. Você é o dono da empresa. É sua responsabilidade cuidar do contrato, cuidar de quem você traz para a tua empresa. Não é para colocar a descrição de todas as atividades que ela vai fazer, mas você pode deixar ali muito claro alguns grupos de atividades. Então, por exemplo, você contratou lá uma vendedora, uma operadora de loja vendedora. Você pode colocar que ela é responsável por fazer vendas diretas ao cliente, vendas online, ou seja, ela tem que responder Instagram, WhatsApp, e que ela também mantém o estoque de produtos em ordem, por exemplo, se é que ela faz isso, e que ela mantém o ambiente de trabalho limpo e organizado. Carmen, mas isso não é descrever as atividades? Não. Não descreva as atividades que já dá um tiro no seu pé. Esse é outro documento. No contrato de trabalho, você pode trazer umas 2 ou 3 linhas gerais do motivo pelo qual você está contratando essa pessoa. Isso te protege na justiça. Tenha clareza de quem você está contratando e fique atento ao período de experiência. Porque se vence um único dia, passou um dia, já é prazo indeterminado. São detalhes como esse que faz com que você tenha uma empresa blindada de processos na justiça ou não. É você quem tem que criar as regras.